Nessa aula eu vou te ensinar como converter temperatura de graus Celsius para Fahrenheit e vou te explicar de onde surgiram essas escalas. Então bora lá? Olá, humano, professor Marquinhos aqui, e hoje vamos inaugurar o volume 2 da coleção Os Fundamentos da Física. Esse é o exercício 1 e, como sempre, teremos explicações teóricas além da resolução. Então vamos lá. Para entender a diferença entre essas escalas, a gente precisa, na verdade, entender o conceito de unidade, que inclusive eu já fiz um vídeo do primeiro volume, um dos primeiros exercícios e vídeos do canal. Então vai lá depois que você terminar de ver esse vídeo, que eu expliquei o que são grandezas e unidades, que vai te ajudar bastante a entender essa aula aqui, mas eu vou falar um pouquinho superficialmente também. No passado, antes de 1700, algumas centenas de anos atrás, era muito comum existirem muitas unidades e muitas escalas para se medir temperatura. Não havia um consenso, então era muito difícil determinar esses padrões. Bons padrões de unidades precisam ser constantes, estáveis, coisas que não mudam. E no passado isso não existia. Então todas essas escalas eram relativas a alguma coisa, né? Por exemplo, na verdade não existe nenhum exemplo, poderia ser literalmente qualquer coisa. Você aí agora na sua casa poderia simplesmente criar sua própria escala de temperatura. Você poderia usar a sua mão como referência para criar sua própria escala. Por exemplo, nesse exato momento você pode falar que ela está com a temperatura 0. E se você ligar uma chama de fogão ou um isqueiro e você começar a esquentar, em algum momento você não vai conseguir chegar próximo a essa chama, né? Você vai repelir sua mão. E aí, nesse momento, nessa temperatura, você vai falar que é o mesmo que 100 graus, na unidade que você acabou de inventar. Então, 100 graus, Joãozinho. E com a mão paradinha, sem nenhum fogo nem nada, ela seria 0 graus, Joãozinho. E você consegue enxergar os problemas de muitas pessoas fazerem isso o tempo todo? Agora que no momento que eu gravo essa aula, está a 12 graus Celsius. Então perceba que provavelmente aí, quando você estiver ouvindo isso, vai estar uma temperatura muito diferente. Então a gente vai se basear em temperaturas e em aspectos muito relativos que mudam a todo tempo. Então esse era um grande problema de centenas de anos atrás. A gente não tinha consenso e era muito difícil fazer ciência, fazer câmbio e muitas coisas relacionadas a essa falta de padronização. A gente precisava de pontos fixos, que é um nome mais técnico, e foi isso que o Celsius e o Fahrenheit fizeram. Eles escolheram pontos fixos para definir as suas escalas. Os pontos fixos que o Celsius escolheu para serem os seus referenciais foi o ponto de fusão da água, ou seja, o gelo, a uma pressão atmosférica, e o ponto de ebulição da água, né? Ou seja, quando ela passa do líquido para o gasoso, e chamou isso de 100 graus Celsius. Então, para a escala Celsius, a gente tem o ponto fixo de fusão da água, que é a água no formato sólido passando para o líquido, né? Então, o gelo derretendo, e o ponto de ebulição também da água, que é a água saindo do estado líquido para o estado gasoso. E isso ele chamou de 100. Lembrando, isso aqui está relacionado a 1 atm, ou seja, uma pressão atmosférica. E sim, saiba que dependendo do lugar que você está, a temperatura para fazer a água evaporar ou congelar pode ser muito diferente do que você está acostumado, porque está diretamente relacionada à pressão do lugar que você está, a pressão que a atmosfera faz nesse local. E isso está relacionado, como consequência, à altura que você está em relação ao nível do mar. Então Celsius fez isso se baseando na pressão atmosférica, ou seja, no nível do mar, de 1 atm. Os graus Celsius são conhecidos também como graus centígrados, tá? É a mesma coisa, não se faz muito uso hoje em dia, mas ainda tem uma quantidade razoável de pessoas aqui no Brasil, pelo menos, que usa graus centígrados, porque, veja bem, a escala vai de 0 a 100, então a gente consegue dividir ela em 100 unidades, 100 pedacinhos aqui, ó. A gente pode fazer, né? Claro que eu não estou fazendo igualzinho, mas teoricamente tem uma repartição aqui de 100 unidades. Por isso, centígrados, que é diferente do Fahrenheit que a gente vai ver agora. Já o Fahrenheit, ele escolheu 2 pontos fixos muito peculiares, para dizer o mínimo. Para o seu ponto inicial, ele fez uma mistura de água, gelo, sal e outras coisas. Na verdade, essa parte da história é um pouco nebulosa.
né? Tem alguns escritos de que nem a quantidade de sal exata ele sabe. Então, isso aqui é muito nebuloso. E o outro ponto fixo que ele usou foi a temperatura do corpo humano. É ligeiramente interessante isso porque o nosso corpo, de fato, tem uma temperatura média que é bastante estável. Mas diz a lenda, e por favor não repitam isso porque eu não fui atrás da veracidade dessa história, mas diz a lenda que o corpo humano que ele se baseou foi da própria mulher. Agora, o desafio pra gente é tentar criar uma relação entre essas duas escalas. Essa relação surgiu do ponto de vista experimental. Então, muitos cientistas da época fizeram e refizeram esses experimentos várias e várias vezes e conseguiram perceber uma relação de proporcionalidade entre as duas escalas. Inclusive, algo muito, muito importante de vocês entenderem agora, na aula 1, desculpa, eu tô meio rouco, acho que eu tô ficando doente, mas algo extremamente importante pra gente saber desde essa primeira aula da parte de termodinâmica que vai vir pra frente, é que essa área, a termodinâmica, é baseada completamente em experimentos. Nenhuma outra área da física surge completamente de experimentação. E todos os postulados que a gente vai ver, as leis da termodinâmica, todas elas surgem de experimentação. E depois se desenvolve teoria e vai aprimorando e mais experimentos e etc. Na verdade, é muito mais complexo que isso. E isso não significa que a gente só ficou fazendo brincadeirinhas no laboratório, tá? Mas é só para você ter isso em mente, para a gente entender lá no futuro, daqui muitas aulas, o quanto isso se difere um pouco das outras áreas da física. Mas eu vou mostrar para vocês uma outra forma da gente criar a relação entre essas duas escalas, usando o Teorema de Thales. Para isso funcionar, eu vou precisar fazer um apelo para vocês. Acreditar em mim que 32 graus Fahrenheit é a mesma coisa que o 0 graus Celsius e o 212 é a mesma coisa que o 100. É por isso que eu disse anteriormente que a gente não tem uma relação, né, de centígrados aqui, não dá para dividir em 100. Na verdade, isso aqui dá 180, né? Então, não é centígrado como o grau Celsius. Como eu falei, isso veio da experimentação. Mas, agora que a gente sabe isso, podemos criar a relação e deduzir a equação de conversão dessas unidades. E, novamente, por favor, se você não viu o vídeo anterior que eu falei sobre unidades e grandezas e conversão de unidades, vai lá e assista, porque tá muito bom, humildemente falando, e acho que vai te ajudar muito a compreender que Celsius e Fahrenheit são nada mais, nada menos do que unidades de temperatura, que é uma grandeza, que eu discuti no vídeo passado. Então vão lá depois que terminar aqui. Então temos essa relação do 0 para o 32 e essa relação do 100 para o 212. Vamos criar uma relação genérica aqui de uma temperatura que eu vou chamar de Tc, que é a temperatura em Celsius, e uma temperatura correspondente em Fahrenheit, que eu vou chamar de TF. Criamos essa relação então. E agora entra o Teorema de Thales. Caso você não lembre, é esse aqui. Não se preocupe caso você não tenha entendido, vai ficar muito fácil agora. O Teorema de Thales, nada mais nada menos, relaciona segmentos de reta. Perceba, ó, que temos 3 retas paralelas, essas linhas brancas, e 2 retas transversais, que são as escalas, né, em amarelo e em vermelho. O Teorema de Thales cria uma relação de proporcionalidade entre todas essas retas. Ele diz pra gente que a relação de parte dessas retas, ou seja, essa distância, por exemplo, de TC a T0 e de TF a 32, possui uma relação de proporcionalidade entre essa outra reta grandona que amarela, que agora eu estou fazendo de laranja, de 100 a 0, e que era a vermelha, de 212 a 32. Então, temos essas distâncias que são relacionadas. Vamos fazer esse exemplo rapidinho para a gente ter certeza que entendeu o Teorema de Thales, pelo menos superficialmente. Então, perceba essa distância que eu chamei de x, seria o nosso TC até o 0. E esse outro segmento de reta que vale 7. São partes da nossa reta grandona, que aqui nesse caso, ó, é de 10 até x, ou do 12 até lá embaixo. Mas o Teorema de Thales relaciona pra gente a proporcionalidade entre elas, então até aqui e até aqui. Aí ele diz pra gente
que este x é igual a esse 7 se e somente se esse 10 for igual ao nosso 12. E pronto, isso é o teorema de Thales. Ele cria essa proporcionalidade para a gente entre pedaços de uma reta com outras retas quando temos essa configuração de retas paralelas e retas transversais. Espero que tenha ficado um pouquinho mais claro. Mas caso não tenha ficado, não se preocupe. Vamos voltar agora para a nossa dedução. Então veja que a nossa partezinha, né, é a distância entre essa reta paralela do meio que a gente escolheu até os valores, né, os pontos fixos iniciais. E distância, lembra, é a diferença, é a mesma coisa lá do delta, né? A gente pega o valor final menos o valor inicial. Olha, então a gente fica com TC menos 0, que é a minha parte, dividido pelo meu todo, que é 100 menos 0. E tudo isso é igual à minha parte, TF menos 32, dividido pelo meu todo, que é 212 menos 32. Agora podemos simplificar, né? Tem esse menos 0 e menos 0, não vale nada. A gente fica com TC sobre 100 igual a TF menos 32, não dá para simplificar nada ainda. Né? Por favor, a gente não pode cortar esses dois 32, tá? A gente só corta quando são operações inversas, né? Teria que ser uma multiplicação aqui para a gente poder cortar. Mas isso aqui a gente consegue resolver, né? 212 menos 32 é 180. Agora a gente pode simplificar fazendo MMC, por exemplo. Em outras palavras, dividindo, encontrando um múltiplo comum aqui no denominador. Podemos ver ó, que ambos são pares, então poderia dividir por 10. Por 2. Terminam em 0 também, então melhor ainda, podemos dividir por 5. Melhor ainda, são múltiplos de 10, então podemos dividir por 10. Mas perceba que um número melhor é o 20, porque 100 divide o 20 e 180 também. Né? É um número bem maior que 10 e vai poupar o trabalho de ficar simplificando mais vezes. Então, dividindo os dois denominadores por 20, vamos obter TC. 100 dividido por 20 é 5, né? 5 vezes 20 é 100. TF menos 32. 180 dividido por 20, 18 dividido por 20 é 9. E essa aqui, geralmente, é a equação que os livros didáticos e o seu professor provavelmente te passou para você decorar, né? Ela vem, então, dessa relação que a gente criou entre as duas escalas. O que ela diz pra gente é que sempre que tivermos uma temperatura, seja em Celsius ou Fahrenheit, conseguimos encontrar a equivalência na outra escala. Eu sei que isso parece um pouco inútil hoje em dia, né? Desnecessário, que a física ou a matemática gosta de pregar peças na gente, mas essa ideia ela é muito fundamental e muito poderosa. Porém, eu concordo que passou da hora da gente unificar novamente essas temperaturas. Mas será que já não fizemos isso? Você sabe qual que é a unidade e a escala que a ciência usa? Reflita. Bom, agora chega de papo e vamos resolver o exercício. Vamos lá então fazer aqui a primeira linha, né? Converter 400 graus Celsius para Fahrenheit. Olha lá a nossa formulinha. Então ficaria 400 dividido por 5 igual a TF, temperatura em Fahrenheit, menos 32 dividido por 9. A minha sugestão aqui é sempre resolver a fração que a gente tem todos os valores numéricos, né? Então, dividir aqui o 400 por 5, 40 dividido por 5 é 8, né? Então, vai dar 80, igual a TF menos 32 dividido por 9. Aí, ó, podemos passar o 9, que está dividindo, multiplicando 80, e o 32, que está subtraindo, a gente passa adicionando. Então, fica TF é igual a 80 vezes 9, só a gente faz primeiro, menos, mais 32. TF é igual a 8 vezes 9, é 72. Então dá 720 mais 32. Então, temperatura em Fahrenheit para 400 graus Celsius é 752 graus Fahrenheit. Vamos lá na segunda coluna, na segunda linha, agora queremos achar o valor de graus Celsius. Então a gente repete ele aqui, 99,5 menos 32 dividido por 9. Que novamente a gente vai repetir e fazer a fração que tem todos os números. 99,5 menos 32, 67,5.
dividido por 9. Isso aqui não dá para escapar, galera. Tem que fazer a divisão aí manualmente, né? Vou torcer para que você possa usar a calculadora. Então você vai ter que fazer 67,5 dividido por 9. Aí você vai igualar as casas decimais, cortar as vírgulas e fazer todo aquele passo a passo, tá? Eu não vou fazer aqui porque não é o propósito do vídeo ensinar a divisão. Vou colocar só o resultado, tá? Mas se ficar alguma dúvida aí, deixa nos comentários que eu explico. Então 67,5 dividido por 9 é 7,5. Não vamos esquecer o 5 aqui que está dividindo. Então agora a gente passa o 5 multiplicando, né? TC é igual a 5 vezes 7,5. TC então é igual a 37,5. 37,5 o quê? Isso mesmo, graus Celsius. Na terceira linha temos 180 dividido por 5 igual a TF menos 32 dividido por 9. 180 dividido por 5 é 36. Então a gente repete. Aí vamos fazer daquela mesma forma. O 9 passa multiplicando o 36, mais o 32 que está subtraindo e passa somando. 9 vezes 36 é 324, mais 32. A temperatura em Fahrenheit para 180 graus Celsius é de 356 graus Fahrenheit. Vamos completar a nossa tabelinha, né, para ficar bem bonito. 752. Não ficou muito bonito, mas tá tudo bem. 37,5 graus Celsius, 356. E vamos encontrar o último. O último, pessoal, ele nos deu menos 49 graus Fahrenheit e quer que a gente descubra esse mesmo valor em graus Celsius. Então queremos achar, né, a temperatura em Celsius, TC, dividido por 5, é igual a temperatura em graus Fahrenheit, que é menos 49, menos 32 da fórmula, dividido por 9. Repetimos aqui, a temperatura em Celsius, divide por 5, menos 49 com menos 32 dá menos 81. Dividido por 9. Agora, olha, a gente consegue fazer uma divisão mais tranquila, né? Porque sabemos que 81 dividido por 9 é 9, né? Então basta manter o sinal menos 9. 9 vezes menos 9 dá menos 81. Então agora a gente só passa o 5 multiplicando o 9. TC, que é um número que a gente conhece muito bem também, né? 5 vezes menos 9. Então, meu TC é igual a menos 45 graus Celsius. Certinho? Espero que você tenha gostado e entendido toda aquela introdução. É o diferencial que eu tento trazer para as minhas aulas, em vez de só resolução. Eu sei que muitos de vocês só querem resolução prontinha e ir embora, mas eu quero chamar a atenção do pessoal que tem aquela vontade de entender de onde as coisas saem, né? Então toda aula eu tento trazer pelo menos um pouquinho para isso, mesmo que as aulas sejam de resolução de exercício e não teórica. Então se você gostou do meu esforço de fazer essa aula doente e rouco às 3 horas da manhã, por favor, se inscreva, comente, compartilhe aí com quem for possível e espero te ver na próxima aula. Até mais!